Hare Krishna, muito obrigado pelo convite de poder falar com vocês hoje, nesse domingo, dia 3 de janeiro, já de 2021. E nós vamos falar sobre o verso número 3 do primeiro canto do primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam. Eu observei que já no primeiro dia do ano, Hridayananda Maharaj apresentou o primeiro verso. Ontem, Bhakti Purushottama Maharaj apresentou o verso número 2. E hoje eu apresento o verso número 3. Então, eu agradeço a todos que estão participando à distância. Eu estou numa Ecovila Vrajadama, que fica no município de Caruaru, no estado de Pernambuco, nordeste do Brasil. E aqui temos um templo de Sri Sri Radha Govinda, deidades instaladas há mais de 30 anos, a comunidade também tem mais de 30 anos. Vários devotos residem aqui, incluindo Yamunacharya Maharaj, que tem sido a inspiração para todos na sua prática dos deveres prescritos e serviço devocional aqui, a Radha Govinda. E eu estou de visita, vim passar alguns dias, e então eu convido vocês, já que eu estou aqui, a pensarem na misericórdia que é residir num Dhamma sagrado, no Dhamma aqui que é das suas onipotências, Sri Sri Radha Govinda. Muitos de vocês residem em Dhammas sagrados também, e alguns de vocês constroem no próprio lugar onde vivem um Dhamma sagrado, adorando a Suprema Personalidade de Deus. Então, nós somos muito afortunados por obtermos esta misericórdia que nos foi dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Eu vou, então, começar através dos procedimentos padrão para uma aula do Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos ler então Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 3. O título do capítulo é Perguntas dos Sábios. Eu vou ler direto do sânscrito e então a tradução e o significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Nigama kalpataror galitam phalam shuka mukha damrita drava samyutam Ibata Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhuvibavuka. A tradução: ó homens hábeis e pensativos, saboreai o Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami. Portanto, este fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora seu sumo nectário já fosse saboreável por todos, inclusive as almas liberadas. Então, o significado. O significado é grande, mas é uma parte fundamental da obra do Bhagavatam para a época atual, porque ele foi elaborado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Então vamos ler, antes que eu me atreva a comentar, sem ler essa parte importante do verso número 3.
Nos 2 shlokas anteriores, ficou definitivamente provado que o Srimad Bhagavatam é a literatura sublime que supera todas as outras escrituras védicas, devido às suas qualidades transcendentais. Ele é transcendental a todas as atividades e conhecimento mundanos. Neste shloka se declara que o Srimad Bhagavatam é não apenas uma literatura superior, mas também o fruto maduro de todos os textos védicos. Em outras palavras, ele é a nata do conhecimento védico. Considerando tudo isso, o ouvir paciente e submisso é definitivamente essencial. Com grande respeito e atenção, deve-se receber a mensagem e as lições transmitidas pelo Srimad Bhagavatam. Os Vedas são comparados à árvore dos desejos, porque contêm todas as coisas conhecíveis pelo homem. Eles tratam das necessidades mundanas, bem como da realização espiritual. Os Vedas contêm princípios regulativos de conhecimento, cobrindo os temas social, político, religioso, econômico, militar, medicinal, químico, físico e metafísico, e tudo o que possa ser necessário para alguém se manter vivo. Além disso, há orientações específicas para a realização espiritual. Conhecimento regulado envolve uma elevação gradual da entidade viva à plataforma espiritual. E a realização espiritual mais elevada é o conhecimento de que a personalidade de Deus é o reservatório de todos os sabores espirituais, as raças. Todas as entidades vivas, desde Brahma, o primeiro ser vivo nascido dentro do mundo material, até a formiga insignificante, desejam provar algum tipo de sabor, derivado das percepções dos sentidos. Estes prazeres sensoriais são tecnicamente chamados raças. Tais raças são de diferentes variedades. Nas escrituras reveladas, são enumeradas as 12 seguintes variedades de raças. 1. Raudra, ira. 2. Adbhuta, maravilhamento. 3. Shringar, amor conjugal. 4. Hasya, comédia. 5. Vira, cavalheirismo. 6. Daya, misericórdia. 7. Dasya, servidão. 8. Sakya, fraternidade. 9. Bhayanaka, horror. 10. Bibhasa, choque. 11. Shanta, neutralidade. 12. Vatsalya, paternidade. A soma total de todas estas raças é chamada afeição, ou amor. Primeiramente, tais sinais de amor se manifestam sob as formas de adoração, serviço, amizade, afeição paterna e amor conjugal. E quando estas 5 estão ausentes, o amor se apresenta indiretamente sob as formas de ira, maravilhamento, comédia, cavalheirismo, medo, choque e assim por diante. Por exemplo, quando um homem está apaixonado por uma mulher, a raça é chamada amor conjugal. Mas quando tais tratos amorosos são perturbados, pode haver maravilhamento, ira, choque ou mesmo horror. Às vezes, os casos amorosos entre 2 pessoas culminam em pavorosas cenas de assassinato. As raças são manifestadas entre homens e entre animal e animal. Não há possibilidade de intercâmbio ou raça entre um homem e um animal, ou entre um homem e qualquer outra espécie de seres vivos dentro do mundo material. As raças são reciprocadas entre membros da mesma espécie. Mas, quanto às almas espirituais, elas são qualitativamente iguais ao Senhor Supremo. Portanto, as raças eram originalmente intercambiadas
entre o ser vivo espiritual e o todo espiritual, a suprema personalidade de Deus. O intercâmbio espiritual, ou raça, manifesta-se plenamente na existência espiritual entre os seres vivos e o Senhor Supremo. A suprema personalidade de Deus é, portanto, descrito nos Shruti Mantras e nos Védicos como o manancial de todas as raças. Quando o ser vivo se associa com o Senhor Supremo e intercambia sua raça constitucional com o Senhor, então ele é realmente feliz. Estes Shruti Mantras indicam que todo ser vivo tem sua posição constitucional, que é dotada com um tipo particular de raça, para ser intercambiada com a personalidade de Deus. Somente na condição liberada é que esta raça primária pode ser experimentada completamente. Na existência material, a raça é experimentada sob a forma pervertida, que é temporária. E assim, as raças do mundo material manifestam-se sob a forma material de Raudra, ira, e daí por diante. Portanto, alguém que alcança pleno conhecimento destas diferentes raças, que são os princípios básicos das atividades, pode entender as falsas representações das raças originais, que são refletidas no mundo material. O sábio erudito aspira a saborear a real raça sob a forma espiritual. No começo, ele deseja tornar-se uno com o Supremo. Assim, transcendentalistas pouco inteligentes não podem ir além desta concepção e tornarem-se unos com o Espírito total, sem conhecer as diferentes raças. Neste shloka, é definitivamente declarado que a raça espiritual, a qual é saboreada, mesmo no estado liberado, pode ser experimentada na literatura do Srimad Bhagavatam. Por ser essa o fruto maduro de todo o conhecimento védico. Ouvindo submissamente essa literatura transcendental, uma pessoa pode saciar plenamente o desejo de seu coração. Deve-se, porém, ter o cuidado de ouvir a mensagem da fonte certa. O Srimad Bhagavatam é exatamente recebido da fonte certa. Foi trazido por Narada Muni, do mundo espiritual, e dado a seu discípulo, Sri Vyasadeva. Este, por sua vez, entregou a mensagem a seu filho, Srila Shukadeva Goswami. E Srila Shukadeva Goswami passou a mensagem a Maharaj Parikshit, 7 dias antes da morte do rei. Srila Shukadeva Goswami foi uma alma liberada desde seu nascimento. Ele já era liberado no ventre de sua mãe e não se submeteu a nenhum tipo de treinamento espiritual após seu nascimento. Ninguém é qualificado quando nasce, nem no sentido mundano, nem no espiritual. Mas Sri Shukadeva Goswami, por ser uma alma perfeitamente liberada, não teve que se submeter a um processo evolucionário para alcançar a realização espiritual. Todavia, a despeito de ser uma pessoa completamente liberada, situada na posição transcendental acima dos 3 modos materiais, ele foi atraído a esta raça transcendental da suprema personalidade de Deus, que é adorado pelas almas liberadas que cantam hinos védicos. Os passatempos do Senhor Supremo são mais atrativos para almas liberadas do que para pessoas mundanas. Ele não é necessariamente impessoal, porque só é possível manter uma raça transcendental com uma pessoa. No Srimad Bhagavatam são narrados os passatempos transcendentais do Senhor, e a narração é sistematicamente descrita por Srila Shukadeva Goswami. Assim, o tema é atrativo para todas as classes de pessoas, incluindo aqueles que buscam liberação e os que almejam tornar-se unos com o Supremo todo. Em sânscrito, o papagaio também é conhecido como shuka. Quando um fruto maduro é cortado pelos bicos vermelhos de tais aves,
seu sabor doce aumenta. O fruto védico, maduro e sazonado em conhecimento, é falado através dos lábios de Srila Shukadeva Goswami, o qual é comparado ao papagaio. Não por sua habilidade de recitar o Bhagavatam exatamente, como o ouviu de seu erudito pai, mas por sua habilidade em apresentar a obra de maneira a atrair todas as classes de homens. O tema é tão bem apresentado através dos lábios de Srila Shukadeva Goswami que qualquer ouvinte sincero que o ouça submissamente pode, de imediato, provar sabores transcendentais que são distintos dos sabores pervertidos do mundo material. O fruto maduro não caiu de repente de Krishna Loka, o planeta mais elevado. Ao contrário, tem descido cuidadosamente através da corrente de sucessão discipular, sem mudança ou distúrbio. Pessoas tolas, que não estão na sucessão discipular transcendental, cometem grandes disparates ao tentar entender a mais elevada raça transcendental, conhecida como dança da raça, sem seguir os passos de Srila Shukadeva Goswami, que apresenta este fruto muito cuidadosamente, através dos estágios de realização transcendental. Devemos ser inteligentes o bastante para conhecer a posição do Srimad Bhagavatam, considerando personalidades como Shukadeva Goswami, que trata do assunto com muito cuidado. Este processo de sucessão discipular da escola Bhagavata sugere que também, no futuro, o Srimad Bhagavatam terá que ser entendido com o auxílio de uma pessoa que seja realmente um representante de Srila Shukadeva Goswami. Um profissional que faz negócio recitando o Bhagavatam ilegalmente, com certeza não é um representante de Shukadeva Goswami. Tal homem só faz este negócio para ganhar a vida. Portanto, deve-se abster-se de ouvir as palestras de tais profissionais. Geralmente, esses homens recitam a parte mais confidencial da literatura, sem passar pelo processo gradual de entender este grave tema. Eles costumam mergulhar no tema da dança da raça, que é mal entendido pela classe de homens tolos. Alguns tomam-na por imoral, enquanto outros tentam cobri-lo com suas próprias interpretações estúpidas. Eles não têm desejo de seguir os passos de Srila Shukadeva Goswami. Conclui-se, portanto, que o estudante sério da raça deve receber a mensagem do Bhagavatam na corrente de sucessão discipular, proveniente de Srila Shukadeva Goswami, que descreve o Bhagavatam desde seu começo, e não caprichosamente para satisfazer os mundanos que têm pouquíssimo conhecimento da ciência transcendental. O Srimad Bhagavatam é apresentado com tanto cuidado que qualquer pessoa séria e sincera poderá imediatamente desfrutar do fruto maduro do conhecimento védico, simplesmente por beber o suco nectário através da boca de Shukadeva Goswami, ou seu representante fidedigno. Nigama kalpataror galitam phalam Shukamukha damrita drava samyutam Pibata bhagavatam rasamalayam Muhura rasika bhuvi bhavukaha. Ó homens hábeis e pensativos, saboreai o Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami. Portanto, este fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora seu sumo nectário já fosse saboreável por todos, inclusive as almas liberadas.
Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyabhadi Paschatya Deshatari. Hare Krishna. Esses 3 primeiros versos, hoje é o terceiro, mas os 3 primeiros versos que dão início a todo o Srimad Bhagavatam, que são 18.000 shlokas. Então, todo esses 3 primeiros versos representam o prelúdio para toda a obra. Então, assim, desses 3 primeiros versos, nós podemos ver que o primeiro estabelece Krishna, o filho de Vasudeva, como a suprema personalidade de Deus, a quem todos devem adorar, buscando refúgio em seus pés de lótus. O segundo verso apresenta o Srimad Bhagavatam como a literatura apropriada para descrever as atividades de Bhagavan Sri Krishna. E este terceiro verso glorifica o Srimad Bhagavatam, concluindo assim o prelúdio do Bhagavatam. A partir do próximo verso, o verso número 4, se começa a contar a história do Bhagavatam, falado pela segunda vez na floresta de Naimisharanya por Sutta Goswami, que ouviu o Srimad Bhagavatam através de Shukadeva Goswami, quando Shukadeva Goswami estava apresentando a Parikshit Maharaj, o imperador do mundo naquela época. Então, este verso número 3 começa com as palavras Nigama Kalpataror Galitam Phalam. Isso é muito famoso. A literatura védica é considerada como árvore dos desejos. Prabhupada explica a árvore dos desejos dizendo que a árvore dos desejos é aquele tipo de árvore que existe no mundo espiritual, diferente das árvores que existem no mundo material, que pode dar todo tipo de fruto e satisfazer todo tipo de desejo de alguém que se aproxima com interesse, com esse interesse. Prabhupada chega a dizer que alguém pede, por exemplo, uma samosa, e ele usa a expressão samosa, e a árvore dos desejos dará a samosa. E quando Prabhupada diz isso, todos os devotos presentes riem, e Prabhupada também ri, porque sabemos a importância da samosa na nossa vida espiritual. Melhor dizendo ainda, no nosso processo de rendição ao movimento de Prabhupada, de rendição a Krishna. Bem, então, o Srimad Bhagavatam é considerado o fruto maduro de todas as árvores dos desejos que representam a literatura védica. A literatura védica é muito vasta. Existe o Vedanta Sutra, que é o resumo de tudo, mas existe os Upanishads, existe também o Mahabharata, onde o Bhagavad Gita está contido, e existem os Puranas, que são muitos, e existe o fruto maduro de tudo isso, que é o Srimad Bhagavatam. Então, com o Srimad Bhagavatam, podemos
obter todos os nossos desejos. E ele é considerado o fruto maduro desta árvore que dá todos os desejos. Ele é considerado o fruto maduro. E Vyasadeva, que é a encarnação literária de Krishna, que produziu toda essa literatura védica, algumas que mencionamos, alguns gêneros literários que mencionamos agora, Vyasadeva quando dividiu os Vedas em 4 partes, ele designou alguns dos seus sábios, seus discípulos, que eram todos sábios e muito eruditos, para que ficassem encarregados de determinados Vedas. Eram 4 e ele distribuiu com 4 grandes sábios, importantes, discípulos, seguidores fiéis de Vyasadeva. O Srimad Bhagavatam, ele reservou para Shukadeva Goswami, que era seu próprio filho. Ele recitou o Srimad Bhagavatam para seu filho. Vyasadeva, por sua vez, havia escutado o Srimad Bhagavatam de seu mestre espiritual, Narada Muni. E Narada Muni havia escutado o Srimad Bhagavatam do Senhor Brahma, que por sua vez havia escutado o Srimad Bhagavatam de Krishna. Então, Vyasadeva recita o Srimad Bhagavatam para Shukadeva Goswami, e Shukadeva Goswami divulga o Srimad Bhagavatam primeiramente e objetivamente para para Parikshit Maharaj. Porém, na reunião com Parikshit Maharaj, como eu já mencionei, haviam outros sábios. Entre eles estava Suta Goswami. Shukadeva Goswami, como Prabhupada explica aqui, a palavra Shuka significa papagaio. E é dito que quando um papagaio mordisca uma fruta, ou belisca uma fruta, esta fruta fica mais doce. Shukadeva Goswami é, portanto, considerado como um papagaio, porque ele foi capaz de tornar o Srimad Bhagavatam ainda mais doce para os leitores, os estudiosos. Este é um reconhecimento de Vyasadeva. Vyasadeva fazendo uma apreciação ao seu filho e discípulo, Shukadeva Goswami, que ouvira o Srimad Bhagavatam por parte dele, Vyasa, e o tornara mais doce para as pessoas em geral. E qual é a nossa experiência? A nossa experiência como membros da ISKCON é que Prabhupada tornou este significado ainda mais doce para todos nós. Os significados de Prabhupada são nectários. Esses significados do primeiro canto foram produzidos por Prabhupada antes que ele viesse ao Ocidente. Foi produzido por Prabhupada no templo de Radha Damodara. Prabhupada viveu um período no templo de Radha Damodara e aí ele traduziu os livros, especialmente o Srimad Bhagavatam, e enquanto ele traduzia, morando no templo de Radha Damodara, em Vrindavana, ele mudou a posição da sua mesa de trabalho, sua escrivaninha, onde ele escrevia, datilografava. Toda a tradução dele e comentários eram feitos com uma antiga máquina de datilografar. Ele modificou a posição para que ele pudesse ter, pelo seu lado esquerdo, a visão do Samadhi de Sri Rupa Goswami. Assim, Prabhupada traduzia o Bhagavatam, datilografava o Bhagavatam e seus comentários inspirados na pessoa de Sri Rupa Goswami, contemplando o seu Samadhi, que está localizado no templo de Radha Damodara em Vrindavana. Então, Prabhupada se dedicou ao Srimad Bhagavatam como uma experiência espiritual, transcendental, de obediência a seu mestre espiritual.
Ele conhecia a importância que Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj dava aos livros, à literatura. Então, o Prabhupada não queria vir para o Ocidente de mãos vazias. Então, ele fez a tradução do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, antes de sair de Vrindavana, antes de sair da Índia. E já chegou com seus livros. E assim, ele, à medida que os devotos foram se aproximando dele, os devotos tinham acesso a essa literatura e podiam banhar o seu intelecto e purificar o seu coração e a sua alma com o conhecimento transcendental do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita. Bem, então, explicado que o fruto maduro de toda a literatura védica é o Bhagavatam, na primeira linha, nós podemos ir para a terceira linha do mantra, que vai dizer Bhagavatam Rasamalayam, que foi o tema desenvolvido por Prabhupada no seu significado. Prabhupada vai explicar que raça é algo intrínseco do indivíduo. Ele precisa, como alma espiritual, parte integrante de Krishna, ele precisa desenvolver esta raça, porque originalmente ele é parte integrante de Krishna, e não é uma parte integrante impessoal, ele é uma parte integrante que, com a sua natureza pessoal, serve ao todo completo. É uma unidade completa deste todo completo, que é uma pessoa, e que cada unidade, portanto, por ser uma unidade completa, é também uma pessoa, tem a característica pessoal do todo completo. O Sri Ishopanishad explica isso, e, em geral, a literatura védica, em especial o Bhagavatam, explica a nossa natureza espiritual como parte integrante de Krishna. Então, aqui, na tradução, no texto, nós vamos ver que, na conclusão, Prabhupada diz: portanto, este fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora seu sumo nectário, e é aqui que vem essa terceira linha, embora seu sumo nectário já fosse saboreável por todos, inclusive as almas liberadas, aqueles que são racikas, aqueles que têm a sua raça plenamente desenvolvida. Então, o Srimad Bhagavatam, como literatura védica, apresenta, como o verso número 2 diz, que o Srimad Bhagavatam propõe a verdade mais elevada. Mas, de um modo geral, a literatura védica propõe muitas verdades. As verdades que estão dentro da seção Karmakanda dos Vedas, as verdades que estão dentro da seção Gyanakanda dos Vedas. O Bhagavatam vai descrever a verdade mais elevada, se propõe a descrever a verdade mais elevada. Porém, essa verdade mais elevada também é apresentada nas entrelinhas das seções Karmakanda e das seções Gyanakanda, só que estimula a disciplina num patamar Karmakanda e no patamar Gyanakanda correspondentemente, as duas, né? Cada uma estimula a sua especialidade, seja ela karma ou gyana. Então, a verdade suprema, de acordo com o verso número 2, a verdade mais elevada, desarraiga as 3 espécies de misérias. Mas, também na literatura Karmakanda e na literatura Gyanakanda, também há uma promessa de desarraigar as 3 espécies de misérias. Então, o Bhagavatam faz tudo isso, mas não faz de uma maneira exclusiva completamente. O que é exclusivamente do Srimad Bhagavatam, característica exclusiva do Srimad Bhagavatam, é exatamente Rasamalayam, o conhecimento a respeito desta relação Bhagavata,
desta relação com Bhagavan. A palavra Bhagavata significa relacionado com. E relacionado com o quê? Com Bhagavan. Bhagavan é aquele que possui atributos pessoais, particulares. E essa pessoa é Krishna. Então, o Bhagavatam descreve Bhagavan, descreve a relação das entidades vivas com Bhagavan e apresenta que o Bhagavatam vai apontar, porque é um lugar onde se cultiva rasa malayam. Então, o Srimad Bhagavatam tem essa característica particular. Ele descreve cerca de 3.000 personagens. Bem interessante esse número. Ele descreve cerca de 3.000 personalidades entre seres humanos, yakshas, semideuses, avataras, e o Srimad Bhagavatam, em seus 18.000 shlokas, possui 335 capítulos. Desses 335 capítulos, 90, que é uma porcentagem maior que 30%, 90 capítulos são dedicados exclusivamente a Krishna, a descrever a personalidade de Deus como aquele que é o reservatório de todas as raças. E então, o Bhagavatam descreve em 90 capítulos esta pessoa e, naturalmente, o leitor vai ficar inclinado a desenvolver uma relação com a pessoa suprema, porque ele é o reservatório de todas as raças. Bom, só que tem algumas particularidades para se estudar o Srimad Bhagavatam. A primeira de todas é que deve-se buscar a orientação de um Bhagavata, ou, para dar mais ênfase, de um Mahabhagavata, que é o devoto que tem a realização de Bhagavan. O devoto que já desenvolveu a sua compreensão e atividades práticas a respeito de Bhagavan. Então, para se compreender perfeitamente o Bhagavatam, deve-se buscar Bhagavan. Essa é uma orientação de Sri Chaitanya Mahaprabhu para Swarupa Damodara. Ele diz isso a Swarupa Damodara no Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu se encontra com Swarupa Damodara, creio que em Jagannath Puri, e aí ele diz isso para Swarupa Damodara. Bem, e outra característica importante para se compreender o Bhagavatam é ler o Bhagavatam do começo ao fim, como a TV Mayapur Brasil está propondo para todos os seus telespectadores. Bem, já vimos o primeiro, vimos o segundo, agora estamos vendo o terceiro e seguiremos até o último shloka. Se Krishna nos der a determinação firme e essa Vyavasayatmika Buddhi, essa inteligência focada em buscar o conhecimento transcendental através do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, glorificado neste terceiro verso, que é o último verso do prelúdio do Bhagavatam, é apontado por Rupa Goswami em seu Bhaktirasamrita Sindhu como uma das angas de Bhakti. Entre as 5 angas de Bhakti, que são adorar a deidade, a primeira é adorar a deidade, a segunda é ouvir o Srimad Bhagavatam na companhia dos devotos. A terceira é se associar com esses devotos. A quarta é o Nama Sankirtana, o cantar dos santos nomes. E a quinta é viver num Dhamma sagrado. Eu comecei falando de onde eu estava no Dhamma sagrado e reconhecendo que todos nós, com um pequeno esforço, podemos viver num Dhamma sagrado, ainda que em nossos próprios lares. Bem, então, o Srimad Bhagavatam é apontado por Sri Rupa Goswami como uma das angas de Bhakti. E isso é muito importante para todos nós, porque essas angas de Bhakti, essas partes de Bhakti,
são muito importantes nas nossas atividades diárias. Talvez não tenhamos esta vocação, talvez não tenhamos esta inclinações ou inclinação para essas atividades, porém elas surgem como um estímulo à nossa disciplina, à nossa tapácia pessoal. Pode ser que nós não tenhamos inclinação a adorar a deidade, mas devemos nos aproximar daqueles que sabem adorar a deidade e pedir que nos ensinem, que nos ajudem, que nos auxiliem a também adorar a deidade. Talvez não tenhamos mesmo interesse em ouvir o Srimad Bhagavatam ou ler o Srimad Bhagavatam, que é a mesma atividade. Ainda assim, por uma questão de disciplina, devemos aceitar a disciplina, aceitar a austeridade de ler o Srimad Bhagavatam regularmente. O Bhagavatam, o próprio Bhagavatam diz isso. Sutta Goswami vai dizer, ouvindo regularmente as aulas sobre o Srimad Bhagavatam, tudo que é molesto ao coração é praticamente destruído. E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus se estabelece em nossas vidas como um fato irrevogável. Olha a potência do Srimad Bhagavatam em nossas atividades diárias. Também se diz que como o Bhagavatam é o sol nascente, isso aí já é Sanatana Goswami. Eu vou falar já. Deixa eu continuar com as angas. Então, talvez a gente não tenha muita afinidade para se associar com os devotos. Sabemos como as inter-relações pessoais são difíceis e por uma questão de temperamento, de bagagem cultural, de preconceitos e tantas outras coisas, às vezes até da nossa natureza mais interna, nosso dosha, temos dificuldade de nos associar com os devotos. Porém, devemos fazer isso por uma questão de disciplina e buscar os devotos que se associam em sangha baseada em temas transcendentais, sadhu sangha. Devemos buscar os devotos e conviver com eles em sadhu sangha. Então, a quarta anga é Nama Sankirtana. Nama Sankirtana é o cantar dos santos nomes. Nós fomos orientados por Prabhupada, recebemos de Prabhupada um princípio regulador para nosso comportamento diário, que é cantar os santos nomes em nossa mala, nossas contas, que às vezes são feitas de tulasi, às vezes são feitas de nim, às vezes são feitas até de plástico ou de qualquer outro material, mas que nos servem para praticar o cantar regulado, contar esse cantar e estabelecer a rotina que nos levará a cantar 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna todos os dias. Isso é o Nama Sankirtana. Também viver em Mathura. Nós podemos trazer Mathura para o ambiente em que vivemos. Podemos trazer a experiência da vida em Mathura em qualquer lugar que estejamos. Basta que possamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, instalar as instruções do nosso mestre espiritual nesse local, instalar a deidade de Krishna nesse local e pronto. Basta ter o Srimad Bhagavatam neste local para que o local seja considerado igual a Mathura, onde Krishna apareceu. Porque o Bhagavatam revela Krishna, faz Krishna aparecer em nossas vidas. Então, essas 5 raças, essas 5 angas, essas 5 partes de Bhakti, que servem como uma disciplina comportamental nossa, essas angas, essas atividades, servem para nos regular, e entre elas está ouvir o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam foi falado por Chaitanya Mahaprabhu para vários dos seus associados.
ele falou para Sanatana Goswami. E ele disse para Sanatana Goswami, eu até anotei aqui, ele apresenta o Srimad Bhagavatam para Sanatana Goswami, dizendo a importância do Srimad Bhagavatam para a fundamentação de todos os nossos princípios e conceitos do Siddhanta. Então, Sanatana Goswami teve essa experiência com Chaitanya Mahaprabhu e desenvolveu essa experiência a tal ponto que, ao escrever um livro chamado Sri Krishna Lila Stava, nesse Sri Krishna Lila Stava, ele apresenta de uma maneira muito poética a sua relação com o Bhagavatam. Ele diz, ó Néctar, você é o ar vital de todos os devotos. Você, Srimad Bhagavatam, é o sol nascente que ilumina a escuridão da noite. Você é meu único amigo. Esse é Sanatana Goswami no seu livro Sri Krishna Lila Stava. Então, Chaitanya Mahaprabhu teve o cuidado de fazer a propaganda desta importante anga de Bhakti, ouvir o Srimad Bhagavatam, para os seus associados. E quando eles sistematizaram o processo de Bhakti para que pudesse ser levado adiante por todos os séculos e séculos e séculos, então, eles compreenderam a importância. Que Rupa Goswami fez? Rupa Goswami escreveu, entre as angas de Bhakti, que o Srimad Bhagavatam é uma anga entre as 5 mais importantes e depois Sanatana Goswami escreve no seu livro Sri Krishna Lila esse poema tão belo dirigido ao Srimad Bhagavatam que mostra a força do seu coração, mostra o que está dentro do coração de Sanatana Goswami. Jiva Goswami também considera o Srimad Bhagavatam, ele que é o mais prolixo de todos os Goswamis, Jiva Goswami, o mais jovem. Jiva Goswami também diz que o Bhagavatam apresenta de maneira irrefutável a tese de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Esse é Jiva Goswami falando sobre o Srimad Bhagavatam. E ele ainda diz que o Srimad Bhagavatam faz a reconciliação de todos os conceitos a respeito da verdade absoluta. Não é à toa que o Srimad Bhagavatam é considerado o comentário autorizado do Vedanta Sutra. Porque se o Vedanta Sutra apresenta o sumo de toda a literatura védica e o Bhagavatam é o comentário autorizado do Vedanta Sutra, então, naturalmente, o Srimad Bhagavatam faz essa reconciliação com todas as instruções, por exemplo, de Karma Kanda. Qualquer pessoa que tenha muitos desejos, e esses desejos são orientados a ser satisfeitos através da seção Karma Kanda. Todos aqueles que têm o desejo de liberação que é incentivado através da seção Jnana Kanda dos Vedas, pode encontrar no processo de Bhakti recomendado pelo Srimad Bhagavatam para satisfazer os seus desejos. O próprio Bhagavatam diz isso em suas palavras, né? Akama sarvakama va mokshakama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusha param. Adorem a pessoa suprema, esta pessoa que o Bhagavatam está descrevendo. Então, o Bhagavatam descreve para todos os leitores interessados nos Vedas a pessoa suprema e diz para eles: se você não tem desejo algum, ou se você tem todo tipo de desejo, e se você até deseja a liberação, pratique Bhakti Yoga e adore a pessoa que nós estamos descrevendo aqui, que é o que o Bhagavatam está descrevendo aqui. Bom, então, outro associado de Chaitanya, para quem ele falou o Bhagavatam, e fez propaganda do Bhagavatam, foi
Devananda Pandita. Então, Chaitanya Mahaprabhu também pregou assim para Devananda Pandita a respeito do Srimad Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam é reconhecido por todos os mestres da sucessão discipular Gaudiya Vaishnava como o livro, o Puranarka, como o sol que ilumina toda a escuridão da ignorância. O Bhagavatam é glorificado neste terceiro verso do Bhagavatam, assim no prelúdio do Bhagavatam, é descrito dessa maneira, e o autor se dirige ao leitor do Bhagavatam como ó homens hábeis e pensativos, para estimular que aqueles que são estudiosos do Bhagavatam devem se reconhecer como pensativos, pessoas que são inquisitivas, que estão buscando conhecer a verdade absoluta, e que são hábeis porque têm a inteligência focada, Vyavasaya Nika Buddhi. Então, o Bhagavatam é apresentado para todas as pessoas de Kali Yuga. Ele não é apresentado apenas para pessoas eruditas, hábeis e pensadoras. Ele é apresentado para todos. Todos. Na verdade, na era de Kali, o Srimad Bhagavatam vem substituir a presença pessoal de Krishna. Krishna sai deste planeta no começo da era de Kali e o Bhagavatam entra neste planeta no começo da era de Kali. Parikshit Maharaj, bem como os sábios de Naimisharanya, preocupados com as situações de perplexidade que existem no mundo, inquiriram acerca da verdade absoluta, inquiriram acerca da pessoa suprema. E Parikshit Maharaj fez perguntas muito relevantes a Shukadeva Goswami. Os sábios de Naimisharanya, por sua vez, também fizeram perguntas muito relevantes a Sutta Goswami. E qual a resposta? O Srimad Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam vem e, no caso dos sábios de Naimisharanya, encabeçados por Shaunaka, eles perguntaram especificamente: agora que a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, partiu desse mundo, quem se encarregará dos princípios religiosos eternos? E a resposta é o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam vai se encarregar. Então, aqueles que buscam os princípios espirituais eternos encontram no Srimad Bhagavatam a resposta para isso, que é a revelação de Bhagavan, a pessoa suprema. E qualquer pessoa de qualquer linha védica, de qualquer linha prescrita nas literaturas védicas para o avanço espiritual, para a iluminação gradual, qualquer pessoa vai se satisfazer plenamente no Srimad Bhagavatam. Para concluir, eu quero dizer que, no significado, Prabhupada tem uma tese espetacular, lemos sobre isso, uma tese espetacular a respeito de raça. Eu entendo que não devo comentar mais do que eu já comentei sobre raça aqui agora, mas recomendo que todos os que estão assistindo, como dever de casa, tarefa de casa, peguem o Bhagavatam, peguem o verso número 3 e leiam este significado de Prabhupada. E fiquem muito satisfeitos com o conhecimento tão importante que Prabhupada dá para esse assunto. Eu vou interromper por aqui, o assunto é muito vasto, encantador, muito entusiasmante, mas eu vou encerrar por aqui. Gostaria de uma informação dos organizadores, se tem tempo para pergunta ou se para por aqui mesmo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Estou disponível para a resposta. Primeira pergunta. Como se reconhece um devoto Mahabhagavata? Pergunta excelente.
depende da nossa capacidade, do nosso conhecimento. O Mahabhagavata, Shukadeva Goswami, foi reconhecido na assembleia de sábios que se reuniram à beira do rio quando ele chegou, por suas características físicas. Mas o Mahabhagavata é aquele que representa Bhagavan, tanto em sua mensagem, na mensagem de Bhagavan, como na prática do serviço a Bhagavan, que tem a mente fixa em serviço e que é livre de desejos e de apegos. Esse é o Mahabhagavata. A segunda pergunta Gurudeva, o significado de Srila Prabhupada são considerados ouvir o Srimad Bhagavatam de um Mahabhagavata? Claro que sim. Prabhupada é um Mahabhagavata. Prabhupada é, sim, ele tem todas as características de um Mahabhagavata. Sua vida foi perfeita. Ele traduziu o Srimad Bhagavatam possuído por um êxtase espiritual. Seus significados são revelações do Siddhanta Vaishnava muito ricos e dentro da tradição da corrente de sucessão discipular. Este é Prabhupada. Tem um passatempo de Prabhupada que eu aprecio muito. Nós ainda estamos na maratona da distribuição de livros, vai até o dia 6, porque existe uma cota na tentativa de se distribuir 2 milhões de Bhagavad Gitas. Então, a maratona foi estendida até o dia 6 de janeiro. E um passatempo muito interessante de Prabhupada, ele foi fazer uma palestra logo depois que chegou nos Estados Unidos, mas ele não era o único palestrante. Então, antes dele, houve alguma atividade e ele ficou sentado na plateia, numa cadeira, e ele tinha uma caixa de livros, assim, perto dos seus pés, assim, guardada ali na cadeira. E quando ele foi chamado, ele se dirigiu para o rapaz que estava do lado dele e disse: "Você pode dar uma olhadinha nessa caixa?" E o rapaz, educadamente, entendeu que ele era o palestrante e quis cooperar com ele. E Prabhupada subiu no palco e falou. No fim, ele disse: todo este conhecimento se origina dos Vedas. Dos Vedas, nós temos o Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro de toda a literatura. E então, aqueles que estão interessados podem procurar aquele rapaz ali da plateia que tem uma caixa de livros e ele pode dar para vocês. Muito interessante essa técnica de Sankirtan usada por Prabhupada, que estava sozinho. Ele não tinha quem o ajudasse. Então, esse é o Mahabhagavata, completamente fixo, focado no serviço a Bhagavan. As histórias do Srimad Bhagavatam parecem surreais. Alguns devotos acham que tais acontecimentos estão fora da nossa realidade e não se aplicam aos dias de hoje. Algumas delas são realmente muito fora da nossa experiência sensorial. E nós somos treinados pela ciência. O paradigma científico é o critério que utilizamos para formatar nossas opiniões. Então, quando nós nos aproximamos do Bhagavatam, movidos por esses critérios científicos, que são baseados principalmente em pratyaksha, ou a experiência dos sentidos, aquilo que a gente consegue aprender através da experiência sensorial, então nós entendemos, isso aqui parece que não se aplica, isso aqui parece que é esotérico demais, ou parece criação, mas não é bem assim. O Bhagavatam
é a revelação de Vyasadeva, uma encarnação de Krishna dotada de poder para produzir o conhecimento transcendental, e que esse conhecimento transcendental varasse os limites de todas as eras. E entrou, então, a literatura védica entrou assim na nossa vida, e nós devemos avaliar a literatura védica de acordo com a sua própria característica, não de acordo com os critérios que temos da ciência. Mas isso é uma parte da resposta. Mas existem histórias que são muito próximas da nossa realidade. Podem observar. Existem histórias de reis, existem histórias familiares que descrevem a relação entre homem e mulher na família. Pode ver que está totalmente atualizado. Pode ver. Existem histórias que revelam a educação de pais para filhos, de organização social. O Bhagavatam tem tudo. Mas a gente precisa ler o Bhagavatam com o desprendimento da nossa bagagem e ouvindo do Mahabhagavata o que ele apresenta como um conhecimento revelado muito importante para a nossa concepção e para a formação intelectual, espiritual nossa. Muito obrigado a todos que participaram, obrigado aos organizadores, obrigado ao Chaitanya que favoreceu que eu pudesse transmitir esta palestra através da plataforma Zoom. Eu estou muito feliz de ter compartilhado com vocês, apesar da distância, de não ter visto ninguém. Estou muito feliz com este recurso, porque o tema é muito relevante para a nossa vida. Muito obrigado. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Hare Krishna.